Olá, meu amigo e minha amiga do canal DIP Direito Público, Giovanni. Eu quero continuar falando com você hoje, que é um agente público que atualmente ocupa um cargo público e que pretende ser candidato nas próximas eleições do dia 4 de outubro de 2020, as eleições municipais. Nós sabemos que tem certos cargos públicos ou políticos que são incompatíveis com o seu exercício durante o período eleitoral. Então existe no nosso direito eleitoral o que nós chamamos de desincompatibilização da pessoa que ocupa cargo público, que quer dizer o seguinte: desincompatibilização é o ato pelo qual esta pessoa sai daquele estado de inelegibilidade que se encontra para poder concorrer a tempo e modo às eleições municipais. Então seria aquele afastamento da pessoa do cargo público que pode ocorrer de forma temporária ou de forma definitiva, dependendo da situação, conforme nós já falamos no vídeo anterior. Se for de forma temporária, a pessoa ou o servidor vai licenciar-se do cargo. Se for de forma definitiva, esta pessoa tem que ser exonerada do cargo. Essas regras que nós falamos no vídeo anterior e que vamos falar hoje sobre a desincompatibilização ou afastamento, tem previsão na Lei Complementar 64 de 1990, que é a chamada Lei das Inelegibilidades, tá certo? Eu citei no vídeo anterior exemplos de vários cargos e de cargos públicos cujos titulares precisam se afastar para que possam se candidatar aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador nas próximas eleições. Não são todos os cargos que há necessidade de afastamento, como nós já vimos e continuaremos vendo hoje. No último vídeo eu mencionei os seguintes cargos públicos ou as seguintes pessoas que ocupam esses cargos públicos, né? Nós falamos que todo servidor público efetivo, ocupante de qualquer cargo, tem que se afastar. Falamos também da necessidade do afastamento do servidor público efetivo, ocupante de cargo comissionado. Falamos também daquele servidor público não concursado, ocupante de cargo comissionado ou de confiança, como a gente diz, né? Que também tem que ser afastado, que são aqueles de secretários municipais, diretores municipais ou qualquer outro cargo comissionado. Falamos também que devem se afastar os servidores do fisco, tá? Aqueles que têm competência e interesse, direto ou indiretamente, no lançamento, na arrecadação e na fiscalização de impostos. Estas pessoas devem se afastar para poder candidatar. Falamos também dos agentes comunitários de saúde contratados mediante processos seletivos que precisam se afastar. E citamos outros exemplos equiparados aos servidores públicos efetivos que também precisam se afastar. Citamos exemplos do funcionário do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, há necessidade do afastamento dos seus funcionários. Os agentes censitários do IBGE, os agentes da polícia, os agentes penitenciários, os empregados de empresa pública e de sociedade de economia mista, os médicos do INSS ou do SUS, os médicos no exercício de função pública, os membros do Conselho Tutelar, o policial civil, militar ou rodoviário, o professor de escola pública, o servidor público em estágio probatório, o servidor público seletista, o titular de serventia extrajudicial, que são os titulares de cartórios, e o vice-diretor de escola. No último vídeo falei sobre esses cargos. Falei que quem ocupa esses cargos tem que se afastar dos mesmos e disse qual o período de cada cargo para ser afastado antes das eleições. Então eu quero convidar a você que me assiste nesse momento, que não teve a oportunidade de assistir o meu vídeo anterior, que você se inscreva no nosso canal. Basta entrar aí no YouTube e digitar DIP, D-I-P mudo, Direito Público,
que você vai entrar e ter acesso a todos os nossos vídeos, em especial esse anterior da semana passada, publicado nesta última terça-feira, onde eu falei desses cargos que eu acabei de enumerar para vocês. E hoje nós vamos falar de outros cargos, dando sequência a esse nosso trabalho, que também os titulares precisam se afastar para se candidatar a prefeito, vice-prefeito ou a vereador nas próximas eleições, sob pena de ficarem inelegíveis e não poderem participar desta disputa eleitoral. Nós vamos ver aqui que devem se afastar pelo prazo de pelo menos 4 meses antes das eleições, ou seja, até o dia 4 de junho de 2020, para candidaturas a prefeito e vice, e 6 meses até 4 de abril de 2020 para candidaturas a vereadores, os seguintes titulares dos cargos que nós vamos mencionar agora, tá certo? Então, esses que eu vou mencionar agora, nessa sequência, se quiserem candidatar a prefeito ou a vice, tem que se afastar até dia 4 de junho de 2020, 4 meses antes das eleições, ou se quiserem candidatar a vereador, até 6 meses antes, até 4 de abril de 2020. Por exemplo, o diretor de associações municipais associações mantidas totalmente ou parcialmente com recursos do poder público, esses titulares precisam se afastar nesses prazos que eu acabei de dizer. Também precisam se afastar nesses mesmos prazos diretor de autarquia, de empresa pública, de sociedade de economia mista e fundações públicas mantidas pelo poder público, o diretor de banco estadual, o diretor de entidade de assistência a municípios mantido com verba pública, o diretor sindical, o presidente da comissão de licitação do município ou do poder legislativo, os presidente ou presidente de associações municipais mantidas total ou parcialmente com recursos públicos, o presidente do Conselho Municipal de Previdência dos Servidores, aquele município que tem a previdência própria dos servidores, que não seja o INSS, o seu presidente que gere o responsável por dirigir essa verba pública tem que se afastar também, tá certo? Então essas pessoas que eu acabei de mencionar para vocês têm que se afastar 4 meses antes das eleições para candidaturas a prefeito e a vice-prefeito, ou 6 meses antes das eleições, se quiserem ser candidatos a vereador. Nós temos também o caso dos membros do Ministério Público e os magistrados, que precisam também se afastar dos seus respectivos cargos 6 meses antes das eleições para a disputa dos cargos que eu já disse, de prefeito, vice-vereador, ou seja, até o dia 4 de abril de 2020. Se quiser candidatar a qualquer um desses 3 cargos, os magistrados e os membros do Ministério Público têm que se afastar. Também tem que se afastar pelo período de até 4 meses antes das eleições para disputar qualquer um desses cargos o presidente da OAB, o presidente da seccional, o presidente do órgão no Estado, do órgão federal, tem que se afastar até 4 meses antes das eleições, até 4 de junho de 2020, para disputar estes cargos. Não precisam se afastar de seus cargos. Vou mencionar agora aqueles que não precisam afastar de seus cargos. Esses titulares não precisam se afastar dos seus cargos para se candidatar aos seguintes cargos. Por exemplo, o prefeito que vai para a reeleição vai disputar novamente o cargo de prefeito, ele não precisa se afastar. À exceção, se ele for disputar o cargo de vereador. Aí ele tem que se afastar 6 meses antes para poder disputar o cargo para vereador. Ele é o prefeito, vai se candidatar à reeleição, não precisa se afastar. Vai se candidatar a vereador, tem que se afastar até 6 meses antes das eleições. O vice-prefeito que queira se candidatar a prefeito ou a vice-prefeito novamente, não precisa se afastar. O dirigente de conselho comunitário sem interesse direto ou indireto na arrecadação de tributos não precisa se afastar. Também não precisa se afastar para disputar estes cargos
das eleições municipais, o juiz de paz, tá? O membro do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente também não precisa se afastar. O presidente da Câmara não precisa se afastar, bem como os vereadores. O presidente de partido político não precisa se afastar. O servidor público municipal, candidato em município diverso ou qualquer um desses cargos, não precisa se afastar. Tá certo? Então, essas pessoas, esses titulares desses cargos, não precisam se afastar. Tem algumas outras situações que eu gostaria de mencionar também, que é o caso do vice-prefeito que sucede o prefeito. Para a candidatura a prefeito, ele não precisa se afastar, porque ele está indo à reeleição. E para candidatar-se a vereador, ele tem que se afastar 6 meses antes das eleições. O vice-prefeito que assume o lugar do prefeito, quer candidatar-se à reeleição para prefeito, não precisa se afastar. Se quiser se candidatar a vereador, tem que se afastar até 6 meses antes das eleições. O vice-prefeito que sucede o prefeito para candidatar-se a vice-prefeito novamente ou a vereador, tem que se afastar 6 meses antes. Tá? O vice-prefeito que sucede o prefeito e que quer se candidatar a vice-prefeito novamente ou a vereador, tem que se afastar até 6 meses antes das eleições. E por fim, eu deixei um cargo aqui que não existe a previsão da desincompatibilização dessas pessoas na Lei Complementar 64 de 90, que esta Lei 64, Lei Complementar de número 64 de 1990, é que trata todas essas regras de afastamento. Nela, nós não temos a previsão para o afastamento ou para a desincompatibilização de você que é radialista, de você que é apresentador ou comentarista de rádio e de televisão. A Lei 64/90, a princípio, diz que você não precisa se afastar. Mas, se formos olhar a Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições, lá diz que você tem que se afastar. No seu artigo 45, nos seus parágrafos 1º e 2º, nós temos lá essas regras. Diz o artigo 45, o parágrafo 1º do artigo 45 da Lei 9.504 de 1997, o seguinte: a partir de 30 de junho do ano da eleição, é vedado ainda às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de sua escolha na convenção partidária, de imposição de multa prevista no parágrafo 2º, de cancelamento do seu registro da candidatura. Então veja o seguinte, como a Lei 64/90 não tem essa previsão, o radialista, o apresentador ou comentarista de rádio e televisão tem que ficar esperto, porque existe a Lei das Eleições que diz que ele tem que se afastar a partir do dia 30 de junho, até a data das eleições. Tá certo? Então, ele tem que se afastar a partir do dia 30 de junho, até o dia 4 de outubro de 2020, após essas eleições. E qual que é a penalidade para aquele que não se afasta? Se ele for candidato e se seu registro for impugnado, ele perde o registro, ele deixa de ser candidato por não ter se desincompatibilizado, vamos dizer assim, nesse período, até 30 de junho. E ele fica sujeito, tanto ele como a emissora que ele trabalha, ao pagamento de uma multa, que varia de 20 mil a 100 mil UFIRs. Uma UFIR hoje corresponde a 1,0641, R$1,0641, vamos dizer assim, quando ela foi congelada no ano de 2000. Ela ficou congelada nesse valor e prevalece esse valor até hoje. Então nós podemos dizer que essa multa pode variar de R$ 2.128,20 a R$ 10.641, tanto para aquele que infringiu a norma, o radialista, o apresentador, ou comentarista de rádio e televisão, como a própria emissora que ele tenha trabalhado, tá certo?
Todas as previsões que eu falei para vocês hoje estão na Lei Complementar 6490 e na Lei 9.504/97, nesse caso aqui, em especial ao radialista, ao comentarista e ao apresentador de rádio e televisão, no seu artigo 45, nos parágrafos 1º e 2º. Dessa forma, eu encerro mais este vídeo de hoje, falando para você sobre a necessidade de afastamento da desincompatibilização para a candidatura a prefeito e vice-prefeito nas próximas eleições municipais. Peço a você que se enquadra numa dessas situações, que fique atento, porque senão você pode ter o seu registro impugnado, deixa de ser candidato e não poderá, obviamente, disputar as eleições municipais. Se você gostou deste vídeo, eu peço a você que compartilhe aí com seus amigos, com seus colegas. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Vá aí no YouTube, digite DIP, DIP mudo, Direito Público. Ou vai na sua telinha aí, no sininho aí, se inscreva, tá certo? Deixa o seu like, deixa o seu comentário. E para você que eu não falei aí, que às vezes ocupa um cargo e está em dúvida, pode me consultar através do meu e-mail, tá? Que eu lhe responderei sobre o afastamento, prazo, tudo de uma forma satisfatória que atenda o seu interesse. O meu e-mail é Giovanni, tudo com I, Giovanni, @Giovanni Associados, novamente, emendado, giovanniassociados.com.br. Giovanni@giovanniassociados.com.br. Vamos nos próximos vídeos continuar falando ainda sobre direito público, que é o assunto que está em pauta neste ano eleitoral, que é o ano da eleição municipal para a escolha aí dos nossos representantes, para a escolha do prefeito, vice-prefeito e vereadores. 4 de outubro é o dia da festa da democracia brasileira, a oportunidade em que estaremos escolhendo os nossos representantes legais junto ao Poder Executivo e junto ao Poder Legislativo. Muito obrigado a você que me assistiu e até a próxima, se Deus quiser.